Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Na Rede Brasil, aqui pela Rede Brasil de Televisão. Você já sabe que o nosso encontro está marcadinho para você e com você toda quarta-feira às 9 da noite. É aquele momento especial, separado para a gente falar do que é nosso, o futebol na capital do Brasil, o esporte que é praticado em Brasília. Vamos juntos? Até às 9, hein? Encontro marcado. Deixa eu já dar meu boa noite aqui para o nosso capita, Carlos Alberto Remo, ao meu lado. Seja bem-vindo, capita. E aí, tá tudo tranquilo? Boa noite para você, Remo. Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos. Tranquilo em certa parte, né, Fabinho? Feliz porque o Brasiliense finalmente conseguiu a sua primeira vitória, mas triste porque dentro de casa o Brasília deixou a desejar e agora as coisas vão se complicando mais ainda. É verdade, Brasília infelizmente tropeçou. A gente vai falar no programa hoje sobre o Colorado do Planalto Central. Ao lado do capita também, o produtor aqui do Na Rede Brasil, o repórter da Rádio Mais FM 103,1 e radiofibra.org.br, nosso querido Sérgio Porto. Ô Gaúcho, chega pra cá, boa noite, tá tudo bem aí, Portinho? Não tá com a cabeça inchada igual o Carlos Alberto Remo, não, né? Teríamos aí 50%, né, Fábio? A vitória do Brasiliense depois de 4 derrotas para a equipe do CRB, conseguiu vencer a primeira vitória nessa Série C, está jogando nesse momento diante do Lanterna, o Rio Branco, e a derrota do Brasília. O Brasília, se não ganhar do Goianésia domingo lá no interior de Goiás, pode fechar as portas, viu, Fábio? Ih, acabou-se que era doce, então tá certo. E hoje a gente traz aqui como convidado, ele que é diretor da Rádio Fibra, é repórter esportivo há muito tempo, mas põe muito tempo nisso. Cá entre nós, vou falar baixinho, ó. Eu nem era nascido quando ele começou a militância no rádio esportivo. Então, hoje ele está aqui abrilhantando o programa Na Rede Brasil, faz parte, além de ser diretor da Rádio Fibra, ele faz parte do grupo de repórteres da equipe Show de Bola, na Rádio Mais FM 103,1, estava no último domingo cobrindo o Flamengo na vitória sobre o Vasco por 1-0, vai falar do Mengão hoje aqui, vai falar também do nosso campeonato regional, é lógico, da segunda divisão, e também os clubes de Brasília que desfilam aí no Campeonato Brasileiro, no caso o Brasiliense e também o Brasília. Vou até ficar de pé para falar com ele. Pode abrir aqui comigo, vou lá. Opa, Marlon Nascimento, finalmente, hein? Consegui botar você nessa cadeira branca aí. Que sacrifício, moço. Prazer, boa noite, seja bem-vindo, Marlon. Muito obrigado, boa noite a todos. Prazer todo meu estar com vocês aqui na Rede Brasil. E tranquilinho, Flamengo, domingo, fez o seu papel. Ele foi o melhor dos piores, né? Que, pelo amor de Deus, que timinho que tá o Flamengo. O Vasco tá mais ruim que ele. É? Que história é essa que o Mano Menezes queria dar uma porrada em você lá, é verdade? Acontece o seguinte, o Mano Menezes não gostou da pergunta que eu fiz pra ele, porque o time tava cambota, só jogava por um lado. E eu perguntei. Cambota, mano? Cambota, tava pendendo, tava caindo só pelo lado esquerdo. Mas o Mano Menezes depois ele realmente... E fui em cima do comentário do Remo, né? Então... Sobrou pro Remo também, brincadeira. Tudo tranquilo. E o Marlon depois ele vai contar, porque o perfil do Marlon como repórter é o seguinte, são esses termos diferenciados. Por exemplo, cada enxadada é uma minhoca, o time tá meio cambota, quando o cara chuta a bola, meteu a chanca na bola, é brincadeira, né? Mas tudo bem, vamos começando o nosso Na Rede Brasil, falando justamente do Brasiliense, o Jacaré do Papo Amarelo, que neste momento joga pela Série C do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Rio Branco do Acre, no estádio Cerejão. O Brasiliense que conseguiu aí a sua primeira vitória na competição, uma vitória fora de casa contra o CRB lá no Rei Pelé em Alagoas, e parece que agora com a chegada de algumas peças, alguns jogadores foram trocados do time titular, o Brasiliense parece que deu uma pequena evoluída, e se daqui a pouco terminar o jogo e faturar a equipe do Rio Branco do Acre, eu acho que começa a dar uma engrenada nesse campeonato, e o Jacaré, viu, Remo? Faltava a primeira vitória, né? A primeira vitória traz tranquilidade ao grupo, né? Estava precisando, traz confiança também. Então a gente também tem que apostar muito, né? As mudanças que foram feitas pelo técnico, Roberto Fonseca, conseguiu arrumar um pouco mais o seu meio de campo, não tinha aquele homem de qualidade, aquele homem que desse o passe final ali para poder essa bola chegar à frente com os atacantes de qualidade. E ele fez algumas trocas também, o Eli Sabiá chegou, tirou o Fábio Braz, colocou ele Sabiá, no meio campo ele veio com o Hudson para formar aquele triângulo ali, vamos dizer, de 3 volantes, porque ele adianta um pouco mais o Baiano, mas o Baiano é um terceiro volante, né? E tem o Valber que estreou, né? É justamente esse homem que vai, como diz o outro, cadenciar a equipe do Brasiliense. E na frente ele tirou o Washington, que não vinha bem, e colocou o Laércio, que foi o que é o autor do gol, né, Capeta? Foi o autor do gol,
foi o goleador aqui do nosso campeonato e com isso ele deu essa chance. Pena que o Laércio, faltando aí praticamente 18 minutos para acabar, 19, foi expulso. Aliás, uma jogada, só não te interrompendo, mas uma jogada diante de uma coisa que você cobra muito no Brasiliense, que é a subida dos laterais, apoiando, ajudando ele no ataque, foi um cruzamento na área e estava lá sozinho o Laércio, dentro de um apoio que foi feito. Quando você passa a ter três volantes, que é o caso do Brasiliense, muita gente fala que não, que o Baiano é um homem de armação. O Baiano não é homem de armação, o Baiano é um terceiro volante. Ele tem um jogador experiente, jogador que cobra muito bem falta, que eu acho que o Brasiliense devia ter alguém para cavar muito mais falta aí. Tem o Luquinha, né, que hoje é um garoto de muita habilidade, um bom jogador, que pode fazer isso. Os dois laterais têm que estar o tempo todo dentro da área, eles têm que estar o tempo todo na linha de fundo. Eu acho que é por aí que você acha as principais jogadas, e é o que aconteceu. Né? Só pelo lado esquerdo, só pelo lado direito, você tem que ter uma cobertura aqui atrás. Se você tem 3 volantes na equipe, não tem por que esses laterais não subir. Então a distribuição tática foi boa, ele conseguiu a sua primeira vitória, isso é importante. Volto a frisar, dá confiança a essa equipe, dá uma confiança também para o trabalho do Roberto Fonseca, na continuidade, é lógico, né? E o que se espera daqui para frente é somar mais 3 pontos para poder encostar no pessoal lá de cima. E daqui a pouquinho mais 3 pontinhos nessa cola, né? Com certeza, tá ótimo. Acho que nós temos. Se bem que o Rio Branco tá lá jogando agora reforçado, o Rodriguinho. O Rio Branco tem o Rodriguinho, que já conhece. Paulo Múcio, goleiro experiente. Goleiro experiente. Tem também o Everton Goiano, que é um técnico, né? Passou aqui pelas equipes de Brasília, mas eu acredito muito numa segunda vitória do Brasiliense, para o Brasiliense encostar nessa rapaziada. Tá certo. Assim. Ou seja, Porto, eu vou te falar um negócio. Eu estava assistindo esse jogo no domingo e a TV Brasil, né, os nossos queridos companheiros da TV Brasil, eles levaram um Leão como convidado para o programa lá Esporte Visão, que justamente faz análise da partida e tudo mais. Aí entrevistaram o Baiano, que inclusive teve um corte na cabeça, botou aquela touca lá, aquela coisa toda. Pois é. Aí chamaram o Leão. Leão, olha aí, ó. O Baiano falou que foi treinado por você. O Baiano deu um sorriso. O Leão deu um sorriso e disse o seguinte: insistente o Baiano, hein? Olha, eu já treinei o Baiano em 3 oportunidades. Fiquei sabendo que o Baiano tinha parado de jogar. E agora eu encontro o Baiano jogando no Brasiliense. Ele é muito disciplinado. Será que o Baiano é só disciplinado, Sérgio Porto? Tá tendo algo a mais aí? Eu acho que o Baiano ele se cuida muito. 35 anos, no dia do aniversário dele, estivemos com ele lá na Rádio Mais FM, comemorando esse aniversário do Baiano. Teve bolo, Porto? Teve jogaram lá aquela farinha, ovo lá na cabeça do Baiano, né? Mas era um jogador que se cuida muito. E o Baiano, no ano passado, ele chegou a ser demitido pelo Ney da Mata. O Ney da Mata mandou ele embora. O Baiano ficou treinando no parque da cidade. De repente o Márcio Fernandes chegou no lugar do Ney da Mata, que foi treinar o Vila Nova, e o Márcio Fernandes pediu para a diretoria do Brasiliense para trazer o Baiano de volta. Só um detalhe, Fábio. Jogando também no time do Rio Branco, o Leandro Camilo, que já passou pelo Brasiliense. E o Roberto Fonseca, na entrevista coletiva ao final do jogo, disse: o CRB foi me buscar. Por pouco eu não tinha acertado. Então, de repente, teve a primeira vitória da equipe do Brasiliense, comando do Roberto Fonseca, mas a diretoria do Brasiliense fique de olho, porque o CRB vai partir de novo, porque o Márcio... Mas não tem mais a pepeta do que o Brasiliense tem, não. Mas ele foi campeão em 2012 lá pelo CRB. Ele fala que gosta demais de estar lá no... Só teve uma derrota lá no Rei Pelé, né? No Ceará, exatamente. Então, o Brasiliense domingo já tem outra pedreira, 10 da manhã. Que beleza, 10 da manhã diante do Fortaleza. O Brasiliense venceu por 1-0, mas tinha cancha para mais. O CRB é uma equipe muito fraca. Muito fraca. Tecnicamente, primeiro tempo, muito né? fraca. A equipe o Schwenk está por lá, que já esteve aqui também por Brasília, foi campeão pelo CFZ, está lá, já rodou Botafogo, já rodou, né? Um jogador muito Figueirense. Mas eu acho que tecnicamente a equipe do CRB é muito fraca. Não dá para comparar, não teve força para buscar o empate. Veja bem, o Roberto Fonseca está chegando agora conseguiu essa primeira vitória junto com o Brasiliense, está se encaixando essa equipe, ele está começando a colocar da liga e de repente pode, ele tem que esquecer, tem que botar a cabeça só no Brasiliense. Vou pedir para minha produção abrir aqui, abre aqui para as feras, pode abrir, isso.
Percebam o rostinho do Marlon Nascimento. Hoje eu vou pegar ele para Cristo aqui. Todo mundo falando do Brasiliense, o Marlon ali quietinho. E no semblante dele, eu acho que ele está pensando assim, meu Deus do céu, eles estão falando de Eli Sabiá, baiano, Roberto Fonseca é o técnico. Mas olha, quando eu estava ali no métier do Brasiliense, acompanhando o Jacaré do Papo Amarelo, tinha Marcelinho Carioca, Oséias e só jogadores que passaram por grandes clubes do futebol brasileiro. Mas como mudou esse Jacaré, e inclusive está aí naufragando, quer dizer, numa posição que é muito ruim, Série C do Campeonato Brasileiro. Como é que você está enxergando esse Brasiliense aí nesse início de competição, Marlon? Olha, Fábio, eu estava aqui prestando atenção na vibração do Porto e do Remo com relação à vitória do Brasiliense sobre o CRB. Eu estou imaginando, pô, o CRB deve ser um bom time, porque vibrando desse jeito. Aí depois eles comentam, pô, o time do CRB não é essas coisas e tal. Respeito os profissionais que lá estão, não os conheço, mas o Brasiliense é maior que isso. O Brasiliense é muito maior do que ganhar uma vitória magra do CRB e tá torcendo para poder ganhar hoje também uma partida do último colocado. E tem mais dinheiro, né, Marlon, para segurar o Roberto Fonseca caso venha uma pegada do CRB para tentar tirar o treinador. E né? o Brasiliense, Fábio, o Brasiliense é muito maior que isso. O Brasiliense tem que pensar, estar na primeira divisão, não é nem terceira, não. E olha lá, sei lá, se cai para quarta, igual o Gama está. Então eu acho que o Brasiliense é muito maior que isso. Com todo respeito a Sabiá, não tem nada contra o passarinho, mas eu acho que o futebol de Brasília tem que galgar uma projeção maior. O Brasiliense é o candidato, o Brasiliense tem mais dinheiro. Agora, ganhou sempre, beleza, mas vamos mudar de fase, vamos para a segunda pelo menos, né? Você sabe por que a gente fica alegre, Marlon? É porque esse grupo do Brasiliense, o risco é maior do que o outro grupo, porque esse grupo cai em 3. Essa entrada do Rio Branco, vão 3, então cada vitória do Brasiliense a gente vai ficando alegre, é lógico, porque o Brasiliense demonstra que está progredindo, que realmente não é fácil. O Brasiliense que vinha aí, ó, perdeu em casa para o Luverdense, e você vai lá fora e consegue uma vitória. Eu acho que foi muito importante, não importa se foi por 1-0. Eu acho que tecnicamente, é lógico... São 3 pontos, né, Capitão? Eu acho que tecnicamente a equipe do Brasiliense poderia até ter feito 2, 3... Porque a equipe do CRB não também não foi tanto, não. Tudo bem que o CRB não presta, mas o Jacaré também não teve esse ímpeto no ataque, não. O mais importante não estamos falando na questão dos 3 pontos. Estamos falando do tamanho do Brasiliense. Sim, mas é o que a gente tem falado aqui, mano. Eu acho que o tamanho do Brasiliense jogou contra o CRB 5-0, 4-0, porque agora ganhando de 1-0, tá parecendo que foi sofrido, que o Brasiliense está dando um passe, sabe? Então, eu acho que o Brasiliense é muito maior que isso, para dar um passe sofrido, um timeco. Tá certo, deixa eu só pedir para vocês aqui, para a gente virar essa página em relação à equipe do Brasiliense. Ora, nesse momento o Brasiliense enfrenta a equipe do Rio Branco. Todo mundo aqui aposta nessa vitória do Brasiliense no estádio Cerejão. Próximo domingo enfrenta o Fortaleza, que está lá bombando nas primeiras colocações, é o segundo colocado. Ô Remo, rapidamente, se o Brasiliense, aí o se entra em campo, matar o Rio Branco hoje, matar o Fortaleza no próximo domingo em casa, esse Jacaré vai lá no G4 beliscar. Aí é o combustível que precisa, né, Capeta? Não, é por isso que eu falei que é importante essa primeira vitória. Não é botando em xeque a qualidade do CRB nem a qualidade do Brasiliense. O importante é a vitória. Não importa, como se diz na gíria do futebol, se foi 0,5 ou se foi 10-0. O importante é que ele deu um pontapé. Eu acho que daí ele está começando a dar liga, está começando a achar o perfil do Brasiliense que o Roberto Fonseca quer implantar. Já achou os homens de meio campo, achou pena que, né, o Laércio vai ficar fora, mas quem sabe com essa barração do hóspede, com a volta agora, se realmente ele acorda. De repente está precisando disso. Agora eu acho que se ele tem condições sim. Eu não vi também essas coisas todas, o Fortaleza não. Assisti o jogo do Fortaleza, não achei. Eu assisti com o Santa Cruz e assisti com o Luverdense, não dá não. E aí, Porto, e você? O que você pensa? Só para responder ao Marlon Nascimento, o seguinte, 2005, nós estamos em 2013, é outro Brasiliense. Naquela época as coisas estavam mais tranquilas, o Brasiliense ia buscar, como você disse, Marcelinho Carioca, grandes jogadores, o Osés. Hoje o Brasiliense está indo buscar onde, Fábio? Jogadores que estiveram no Sobradinho, o Brasiliense já foi 5 jogadores do Braslândia. Mudou, alguma coisa mudou no Brasil. Não sei se é grana, se é dinheiro, o que está acontecendo.
Hoje o Brasiliense está indo buscar jogadores no mesmo nível aí da Série C do Brasileiro. Certinho, a gente vai para o nosso intervalo comercial, mas antes eu quero dar 30 segundos para o Sérgio Porto falar da Série B do Campeonato Candango, que começa no próximo dia 21. Dá uma passada geral aí, Porto, para a gente. Então, rapidamente, começa no sábado, já temos a equipe do Bandeirante, o Dom Pedro, que vai estrear no próximo sábado, diante do Bolavence, na Metropolitana. Temos, então, no próximo domingo, Fábio, o Paranoá e Santa Maria, o CFZ com o Novo Gama, o Formosa com o Planaltina e o Cruzeiro e o Guará. Se eu tiver tempo rapidamente, claro, sim, os técnicos aí, Fábio. E um abraço lá para o doutor Antônio Teixeira do Bolamense, pessoa da mais alta estirpe, viu, Fábio? Os estádios JK, Cave e Ninho do Carcará estão vetados. Os técnicos, o Bolamense, apesar da negativa do Antônio Teixeira, e falou no microfone da Rádio Mais, é o Humberto Nascimento. Do Bandeirante Novo Gama é o Tota, do CFZ, conforme o Carlos Alberto Remo, o treinador é o Luiz Carlos, hoje treinando o time de juniores do Brasil. E o gerente de futebol é o Patu, do Cruzeiro vai também utilizar o seu time de juniores, o Dom Pedro é o José Lopes Risada, o Formosa João Carlos Cavalo e o goleiro é o Donizete, que já está no bid da CBF. O Guará vai atuar com seus juniores e também com os jogadores do Capital. Paranoá com Luiz Carlos Soares, 30 jogadores amadores lá da cidade. O Planaltina com o Magu Vila Nova e o Santa Maria. Exatamente. O Santa Maria vai ser treinado pelo Reinaldo Gueldini e o seu auxiliar técnico Marquinhos Bahia. E no Planaltina também o Magu é amigo do nosso Júlio aqui da Rede Brasil de Televisão. E segundo o Júlio, ele que ensinou os primeiros passos ao Magu. Ponto final, nosso primeiro intervalo, nosso primeiro bloco aqui. Vamos para o intervalo. E já muito mais. Vamos falar do Brasília, vamos falar do grande clássico Flamengo e Vasco aqui no Distrito Federal. Vamos dar um tempinho, a gente volta já. Opa, estamos de volta com a edição de hoje do Na Rede Brasil, aqui pela Rede Brasil de Televisão, canal 59, aquele encontro marcado toda quarta-feira, 21 horas. Se não 10, 21 horas, não tem problema, pode ser às 9 da noite também, tá? Bobão, né? Ficar falando bobagem dessa. Com tanta coisa pra gente discutir aqui. No nosso segundo bloco tivemos um troca-troca. Não é só no futebol que tem substituição, não. Deixou o campo de jogo contundido por causa do excesso de informações. O nosso querido Sérgio Porto, dando a vaga para ele. Pode abrir aqui no cara, ó. Nosso querido Eduardo Santana. Duda, boa noite, seja bem-vindo ao Na Rede Brasil. E você tá me olhando com uma carinha assim, rapaz, que missão ingrata. Você vem com troca-troca aí? Ter que troca-troca e analisar aquele jogo pífio, horroroso, Brasília e misto de Cuiabá. E o Brasília não deu no couro, né? Infelizmente, né? A começar pelo estádio, infelizmente, vazio, né? Sem a presença do Tinha público. mais bandeira do que público, você viu? Tinha mais bandeira do que público, tinha mais polícia do que público, né? Começou aquela coisa ali, o jogo atrasou, era polícia, era ambulância, depois foram observar, parece que era pagamento de arbitragem, taxa de arbitragem, não sei mais o que lá, que o misto não tinha pago, enfim. A bola rolou e para o Brasília não foi legal, né? O Brasília acabou perdendo, o Brasília que não criou muitas oportunidades, também começando agora o trabalho do técnico Marcos Soares, estreando alguns jogadores, mas o Brasília acabou sofrendo um gol. E curiosamente, quando o Brasília buscou o ataque, parece que acordou quando tomou o primeiro gol, né? Buscou o ataque, o Clécio foi, empatou logo na sequência. Logo em seguida, depois o Brasília tomou o segundo gol, que aí desmoronou de vez. Ou seja, agora vamos esperar que esse time possa trabalhar, o técnico Marcos Soares possa dar uma ajeitada melhor com o tempo para ver se contra o Goianésia as coisas melhorem. E venceu o Goianésia agora, né? Para tentar ainda pensar em sonhar com uma vaga na próxima fase. Vamos fazer o seguinte, já que você começou a destrinchar, falar desse Brasília, vamos colocar na tela agora como foi misto de Cuiabá 2. Brasília 1, e aí o negócio tá feio pro lado do Colorado, do Planalto Central. Você confere aqui na tela do Na Rede Brasil. Pois mas sabe o problema maior? Daniel. O problema maior é se a gente colhe material aqui, o ideal depois seria fechar uma parede.
Tá, e você conferiu os melhores momentos, né, o que aconteceu de bom no estádio Bezerrão para Misto 2, Brasília 1, e era o que você estava dizendo mesmo, o Brasília sonegou, não criou e aí tomou, no contra-golpe, o Misto foi feliz, tem um time mais leve, né, a garotada corre mais e matou a equipe do Brasília, né, Eduardo? Um time mais acertado dentro de campo, né, o gol do Brasília foi uma falha da defesa, realmente, aquele gol do Clécio, acho que até eu faria, né, Marlon? Não, eu chegar ali com o só cara a cara com o goleiro, fui só cumprimentar, sem tirar os méritos do Brasil. Mas ele estava lá, né? Ele estava lá, estava lá, exatamente, um bom cruzamento, mas eu tô assim, fiquei depois desse jogo preocupado em relação ao futuro do Brasília, para quem esperava um Brasília forte, um Brasília pelo menos lutando, não que fosse classificar, a gente sabe do nivelamento, que é uma Série D de Campeonato Brasileiro, mas um papel melhor a gente esperava. Com certeza. Qual é a cor da camisa do Brasília, Eduardo Santana? Vermelha. Vermelha, né? Aquele vermelho vivo. Vermelho, então pode abrir aqui pra gente, ó, na Rede Brasil. Olha a camisa do Capita, como é que ficou. Essa é a cor da camisa do Brasília depois dessa campanha que até aqui, né? Tá meio tímido, viu, Capita? O Brasília, não acho que ele está no mesmo patamar das outras equipes. Acho que a quarta divisão, você vai ali, é a curva. Mas mesmo um misto lá na frente com 9 pontos, Capeta? Você vê que mesmo um misto com 9 pontos lá na frente, mesmo um misto com todos os problemas dele que não receberam. Não tem salário. Não treinaram, tal. Tem alguns jogadores que realmente ficaram esperando pelo salário, será que não iam treinar enquanto não recebesse o salário, aquela série de coisas que tinha. Nem assim o Brasil soube tirar proveito de todo esse problema que o misto teve. Mas as coisas ficaram lá de fora do campo. Quando o misto entrou, ele apresentou um futebol bom. Mas eu acho que assim, o elenco que o Brasília contratou, que mandou um time embora quando acabou o campeonato, e contratou mais de um time. Eu acho que ele perdeu e muito com a saída do Luquinha para o Brasiliense. Aí eu acho que ele perdeu muito. Lateral, né, também? Perdeu também com o Paraíba, que foi para o Brasiliense. Bruno Paraíba. Mas eu acho que ele trouxe jogadores à altura de uma quarta divisão. O problema é que essas mudanças de técnico, elas complicam. Também, você está trabalhando, chega, muda o técnico, vai mudar alguma coisa. Você fala, não, eu vou conservar isso, mas não conserva, vai mudar. Se eu não me engano, 5 ou 6 jogadores atuaram já sob o comando do Marcos Soares nessa mudança. Inclusive o Clécio, que chegou nessa semana. Uma indicação dele, direta. Já entrou jogando. Então você vê, é complicado você entrosar uma equipe dessa maneira. Então você vai mais pesado. Pode até ganhar? Pode, mas aí vai na força de vontade, vai na raça, né? Uma falha, como o Marlon falou, o Clécio estava ali, né? E você vê que o Marcos Soares colocou só um atacante de referência, que era o Cássio. Os outros ele colocou 5 jogadores no meio campo, até por isso que o Clécio chegou, porque os meias que tinham que chegar. Eu acho até interessante essa formação. Agora, o Brasília tem um bom elenco. Olha, o Brasília tem um elenco melhor, na minha visão, do que o que disputou o campeonato. Agora deixa eu perguntar para o Marlon. Marlon, se coloque agora na condição de treinador, esqueça o lado da reportagem, do jornalismo, você agora é o mais novo treinador do Brasília.
Aí você disputa um campeonato regional, conquista o primeiro turno, não vai bem no segundo turno, vai para a decisão com a equipe do Brasiliense, toma pau do Jacaré e aí todo mundo junta no seu escutador de sertanejo e diz o seguinte: e aí, nós vamos para a Série D com esse time? Você aceitaria, Marlon Nascimento, mudar o time do jeito que o Brasília mudou, trocando nada mais, nada menos do que 10 peças? Fábio, eu quero só dar um pitaco antes, é o seguinte. Domingo, amanhã é o seguinte, domingo tem Flamengo e Vasco no Mané Garrincha. Pra onde você vai? Aí eu vou lá ver Misto e Brasília. Misto Brasília. Misto Brasília. Não, eu fico me imaginando os heróis da resistência, Fábio Santos, 12 bandeiras e Eduardo. Parabéns pra vocês. Não, só quero parabenizar, não tem nada, não estou falando dos times não. Eu estou falando do horário do jogo, estou falando de outra situação. Agora vamos uma pergunta sua, que parabéns, vocês dois são heróis realmente. Agora vamos à questão. Há bastidores, nos bastidores nunca se sabe o que acontece. Se ele trocou toda essa galera, aconteceu um motinho. Mas você aceitaria, agora, Marlon? Como técnico, você não tinha uma coisa melhor para você desejar para mim, não? Técnico de futebol? Tá aqui o Capita, técnico, jogador. Não, Capita jogou bola, Capita entende do riscado. Eu não joguei bola, não entendo do riscado. Você está me obrigando, Marlon, a encostar o Remo na parede. Remo, você aceitaria isso, Remo? Remo entende do mudar o time assim às vésperas? Riscado. Não, eu acho que o Brasil teria que ficar pelo menos com uma espinha dorsal e preservar os seus principais jogadores. O caso do Luquinha, o caso do Bruno Paraíba, eu acho que... o Bruno Paraíba estava acabando no final de maio, se eu não me engano, o contrato dele. Renova o contrato, não quer ter uma equipe forte. O Bruno Paraíba foi o melhor lateral que nós tivemos no campeonato, Candando. O Luquinha foi a revelação. O Luquinha é um bom jogador, tanto é bom jogador que é titular. Como é que é o nome daquele atacante que barbarizou pelo Brasília? Giba. Sabe onde ele estava? O Giba tá... Conta pra ele do Santana onde estava o Giba domingo. No banco de reserva, acabou entrando no segundo tempo, infelizmente para o Brasília, para o Giba, não mostrou a que veio. Agora, a grande situação, o Marlon lembrou muito bem, e o Remo teve dentro de campo, sabe como é que é isso também à beira do gramado. Futebol... são seres humanos dentro de campo, jogando, então precisa da motivação. Um estádio vazio, sabe? Eu acho que até o árbitro gosta de ser xingado. O árbitro vai pra jogo, hoje eu quero ser xingado. Esse é anarquista. Xingado não tem graça. E eu tô sabendo que no jogo do Flamengo contra o Atlético, vai ter jogo também, quase no mesmo horário aqui em Brasília. Hein? Pois é. Agora, isso é uma coisa fantástica que acontece aqui em o Brasília. Remo, como sempre, analisando muito bem taticamente, se é superior, se está nivelado, se não está, tudo bem, isso é outra coisa. Agora, a questão é Brasília, um time da capital da República, um time que disputou o Campeonato Candango, foi campeão do primeiro turno, aí de repente desfaz do time, monta outro time, troca de treinador. Não é possível, Remo. Será que Brasília não tem condição de fazer um time melhor, com todo respeito aos goianos, com todo respeito à Aparecidense, com todo time respeito melhor que o Goianésia, com a Aparecidense, mas aí é que eu falo. O time do Brasília, esse elenco que o Brasília formou, é um elenco melhor. Ele é melhor do que o que acabou o campeonato. Só que algumas peças eu acho que ele tive que segurar. Falei do Bruno, falei do Luquinhas, que são peças importantes na equipe. Porque ele tem ali 2 jogadores que dão uma sustentação muito grande. Mas o campeonato é de tiro curto. Como é que faz isso? Isso é que eu estou falando de você. Por que segurar? Por que segurar uma espinha dorsal? Porque aqui você complementa. E o Brasília não fez. O Brasília se desfez de todo o time, inclusive do goleiro. Do Marcão, se eu não me engano. Está na reserva. Está na reserva. Tudo bem, mas eu acho assim, tinha que manter, estava um time equilibrado, mesmo perdeu o campeonato. Eu até falei aqui, acho que ali eles viram, perdeu de 3-0, não dá para encarar, vamos mudar, vamos contratar. Tudo bem, tem que contratar, eu acho válido, mas trouxe uma equipe melhor. Você falou do Giba, o Fábio perguntou onde está o Giba, está no banco, mas olha, o Cássio é um excelente centroavante. Eu, na minha opinião... Acompanhado, Remo. Acompanhar ele sozinho não faz nada, sozinho, isso que eu ia falar, ele sozinho não vai fazer milagre. Ele desentrosado com os outros jogadores, não vai fazer milagre. Então, veja bem, você joga um domingo, perde de 3-0 como perdeu fora na primeira partida. Houve uma série de fatores, o juiz deixou de dar pênalti, o juiz cavou um pênalti, deu coisa que não existiu, e o Brasília perdeu a primeira partida por 3-0. Veio para casa, empatou a segunda partida, né, com o Gauchinho ainda, e ali o Gauchinho saiu, o Marcos Soares entrou, mudou. Quer dizer, é muito complicado, é difícil demais você entrosar uma equipe dessa maneira.
certo? Eu acho que você deveria ter feito o esforço para segurar os principais jogadores. O Brasília estava uma equipe, mesmo perdendo o campeonato, mas estava pelo menos uma equipe que estava dando liga, estava entrosada. E é complicado para o treinador ter um jogo no domingo, eu assumo na segunda-feira, vou treinar uma equipe na terça e só nós estamos falando aqui de presente e passado do Brasília. Eu preciso virar a página com vocês, porque o Brasília, agora no próximo domingo, enfrenta o Goianésia. O Brasília é o lanterna com 1 ponto, o misto tem 9 e as demais equipes têm 4. Ou seja, vou voltar numa coisa que a gente falou semana passada. Se o Brasília ganhar do Goianésia fora, ele vai a 4 pontos e tenta se encostar em alguns, porque os outros também vão jogar e podem pontuar, é claro. Mas o Brasília está dando mole, está dando sopa, porque nessa última rodada o misto bateu no Brasília e no outro jogo foi empate. Então, quer dizer, se o Brasília conseguisse um resultado melhor, poderia estar brigando realmente por essa segunda vaga aí, né, Capito? Que seria importante, até porque o Brasília, ele vai estar fora da última rodada. Isso a gente vem falando há tempo. Ele encerra na penúltima, ponto final. Assim como ele não jogou a primeira. Então ele está jogando, a ficha do Brasília é nesse próximo jogo. É vencer ou vencer, não importa como. Venceu, ainda vai respirar. Não venceu, aí... Duda, vencer ou vencer? Você que assistiu o jogo, e aí? Vocês viram o desânimo do técnico Marcos Soares na entrevista? Até o próprio treinador parece que vê que a coisa realmente não está fácil, a coisa não está boa pelo Brasília. Ele vê que vai ter muito trabalho. E uma Série D é um campeonato de tiro curto, né? São 5 grupos com 5 equipes em cada, ou seja, realmente eu acho que o Marcos Soares não pode estar tão desanimado assim, porque veja bem, o Marcos Soares estava nos juniores do Brasília, bem classificado, o Brasília está aí disputando, né, as finais dessa equipe, né, deixou muito bem e ele já conhecia o profissional. E eu acho que assim, o técnico tem que pegar. Não pode desanimar uma partida só, né? Tem que levantar a cabeça, mas a história é complicada para o Brasil. Eu acho que não se deve também colocar o Marcos Soares e dizer, não, você é o culpado, não é por aí. Agora desanimar também não, né? Porque senão ele também passa isso tudo pro jogador aí. Acaba de desandar tudo. O Marlon tá dormindo ali. Vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso intervalo comercial e já tem para você o terceiro e último bloco aqui no Na Rede Brasil. Segura aí, a gente volta já. Opa, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco na Rede Brasil. É claro que eu tenho que falar para você que toda quarta-feira, mas toda quarta, com Campeonato Brasileiro, sem Campeonato Brasileiro, a gente tá aqui. É pau no lombo, não tem essa história não. Na Rede Brasil, pela Rede Brasil de Televisão, canal 59, e você, lógico, sempre o nosso convidado. Por falar em convidado... Troca-troca aqui no Na Rede Brasil. Nosso Eduardo Santana já foi embora, deixou aquele abraço, cansou de falar do Brasília. Sai Eduardo Santana e entra ele. Você conhece pela voz, mas hoje os seus olhos vão contemplar a insustentável beleza deste radialista, jornalista. Ele é o âncora do programa Bola na Rede, na Rádio Mais FM 103,1 e radiofibra.org.br. Olha, indiscutivelmente, é a melhor resenha esportiva de segunda a sexta, às 18 horas para você. Sabe quem eu estou falando? Pois é, não vai se assustar. Não vai se assustar. Põe na geral aqui que eu vou levantar. É ele, Vidigal Barbosa. Também consegui trazer você, meu Deus do céu. Ele ficava com desculpa, não, porque eu tenho aula à noite, estou no meu último semestre de jornalismo e tal, eu não posso ir a esse programa. E agora eu consegui te arrastar, né, Barbosa? Seja bem-vindo ao Na Rede Brasil. Obrigado, Fábio Santos. Boa noite aos amigos da Rede Brasil. E, claro, como brincadeiras à parte, né, Fábio Santos? É um prazer estar aqui. Como você mesmo brinca no rádio, é um prazer incomensurável estar presente aqui. O prazer incomensurável, gente, é um prazer que não se come, tá? Incomensurável, entendeu? Brincadeiras à parte, esse negócio é a tradução com o Marlon. É isso mesmo, Marlon? Né? Falou disso, Fábio. Desse prazer aí eu não estou me entendendo muito não, mas esse prazer é seu. Você do Vidigal, depois do anúncio que você fez do Vidigal, me deu até água na boca. Nossa. É mesmo, é? Então tá certo. Gente, é o seguinte, nosso terceiro bloco aqui, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos em Brasília, no último domingo, a equipe do Flamengo novamente no palco Candango, no estádio Mané Garrincha, duelando contra o Vasco da Gama. Era a estreia do Dorival Júnior no comando técnico.
técnico da equipe do Vasco, mas com bola rolando, ele não fez milagre. E o Vasco da Gama perdeu por 1-0 para o Flamengo. Você vai conferir agora o golzinho chorado do Flamengo, placar final 1-0. Coloca na tela aí. Flamengo, gol chorado, mas o que importa no Campeonato Brasileiro, sobretudo no início de competição, são os 3 pontos. E aí, Marlon Nascimento, você que esteve lá, bateu boca com o Mano Menezes, acompanhou esse, entre aspas, jogão de bola, porque tratava-se de um clássico. Gostou do jogo, Marlon? Vamos falar primeiro, Fábio, da produção de Hollywood, que chegou lá, o estádio cheio de artistas, não são muito conhecidos, mas... Olha, a população de Brasília, 61.760 pessoas, 767 pessoas estavam lá dentro para prestigiar um clássico, uma coisa maravilhosa. Aí entra Flamengo e Vasco, jogadores envergando aquela camisa vermelha e preta, branca, e, nossa, que coisa ali. Aí praticam aquele futebolzinho. Tinha um Darkson, tinha um Ney. Darkson, Ney. Eu lembro muito bem, assim, eu vou até brincar com o Vidigal, porque o Botafogo tinha um ataque que era Nilson Cremilson, Puruca e Nilson Dias. Que é isso, mano? Não, para. O Flamengo hoje tem, o ataque do Flamengo é Paulinho, não sei nem. Moreno. E não é da mecânica do Moreno, não é outro, hein? Não fique no sereno. Leva o Moreno. Então, o time do Flamengo é medíocre, o time do Vasco é pior, que você é pior que o time do Flamengo. Foi um jogo ruim. Agora, a torcida, parabéns, a torcida maravilhosa, a torcida tanto de Flamengo quanto de Vasco, se comportaram muito bem, pelo menos o que eu vi. Pelo menos o que eu vi, se comportaram muito bem. Agora o jogo foi muito ruim. O Flamengo ganhou porque deu uma sortinha lá e tal, mas o placar ali seria 0-0 e tá bom demais. Ô Capita, você que comentou o jogo para a Rádio Mais FM 103,1, que transmitiu esse jogo para todo o Distrito Federal, o Marlon, ele tá certo até que ponto nessa história toda que ele contou aí, Remo? Não, tá certo. Realmente o jogo tecnicamente foi muito fraco. É lógico que nós esperávamos muito mais por se tratar de um clássico. O Flamengo jogando aqui, está se sentindo em casa, como eles colocaram lá uma faixa, né? Essa é a nossa segunda casa. Realmente está, porque Brasília aí está dando um show, o público está indo, né? E com um detalhe, vou abrir uma aspas assim, merece mais respeito esse público que está indo lá. O estádio não está dando toda essa condição que tá sujo, tá sonegando, não tem estacionamento, não tem água nos banheiros, né? E uma série de coisas. Eu acho que realmente para quebrar o público de Brasília deu um show à parte. Agora, tanto o Vasco quanto o Flamengo deixaram a desejar. É isso que nós falamos no bloco antes, né? Quando você pega o bonde andando, as coisas são muito difíceis. É a coisa que aconteceu com o Dorival Júnior. Pegou um Vasco aí que ele tem que ajeitar, tem que arrumar, e por isso que eu sempre defendo os técnicos. Não é culpa do técnico. Acho que o Vasco tem que mudar toda uma equipe. Assim como o Flamengo. Eu acho que o Mano até, vamos dizer assim, a distribuição tática. O Flamengo hoje já tem uma distribuição tática boa dentro do campo, mas ele não tem jogadores à altura do Flamengo, da massa que o Flamengo coloca dentro do campo. Então eu acho que o Vasco é a mesma coisa. O Vasco vai, na minha opinião, se não mudar, vai brigar para não cair. Né? O Flamengo achou um gol no jogo. O Vasco poderia até empatar também, mas tem certas coisas no futebol que a gente não entende. Né? O Tenório, com esse time que o Vasco tem aí, o Tenório joga tranquilamente no ataque do Vasco. Pelo menos mostrou, né, que quando saiu do banco, que entrou nos minutos finais, que ele deu pelo menos uma canseira na zaga do Flamengo, coisa que o André não fez. Né? Então pode ser Tenório e o André pode. Agora, esse André já foi também. Edmilson, pelo amor de Deus, né? O Marlon estava lá perto, não sei nem por que entrou no intervalo do jogo. Então, o Edmilson teve 14 anos jogando no futebol italiano. Né? Aonde? Eu acho que futebol italiano, seria ucraniano. Agora, Fábio, não são bobos. Qual a maior renda per capita do país? Brasília. Traz Flamengo e Vasco, foi uma produção realmente. Olha, trouxeram até a parte técnica do Rio, os cariocas vieram para cá para poder comandar o espetáculo. Um espetáculo que, infelizmente, a gente tem razão. Eu acho que o Flamengo, ele falou muito bem, agora falando sério a respeito do time do Flamengo, ele conseguiu, o Mano Menezes conseguiu até que o Carlos Eduardo, posicionamento do Carlos Eduardo,
que conseguiu fazer até um bom jogo. Agora, está muito aquém de Flamengo, de camisa de Flamengo e camisa de Vasco. Nós estamos falando de campeões brasileiros aí. Quantos títulos tinha ali? Pelo menos 8 títulos brasileiros. E foi medíocre o jogo, foi muito ruim. Não sei como é que foi o jogo do Brasília, mas deve ter... Não, foi no mesmo nível. Foi no mesmo nível. Então, deixa eu trazer o Vidigal Barbosa aqui para esse nosso bate-papo. O Vidigal Barbosa não acompanhou o jogo, estava na cobertura aí, ancorando os trabalhos pela Rádio Mais FM 103,1. Agora eu queria saber de você, Vidigal Barbosa. Tem um bochicho aí de que, em função da reabertura do Maracanã, esses jogos que o Flamengo supostamente faria em Brasília, eles correm o risco de não acontecer mais. Pelo que você está vendo, a torcida que vai e mostra que realmente a segunda casa do Flamengo é Brasília, lotando os estádios, gerando isso aqui, ó, pepeta, din-din para os cofres do Flamengo. O Flamengo vai, e as demais equipes, eles vão cair na bobagem de vetar o estádio Mané Garrincha, jogar nas suas praças, nas suas cidades, deixando aqui o povo do Distrito Federal só na saudade, Barbosa? Olha, Fábio, eu acho que eu só discordo de uma coisa com você. O Botafogo não jogou aqui. Não, a casa do Flamengo, a segunda casa não é Brasília, a primeira casa é Brasília. Porque hoje o Flamengo é visitante no Rio de Janeiro. Ele vai lá, tem 3, 4 torcedores, gatos pingados lá. Não fala isso, mas é verdade. O Flamengo é Rio de Janeiro. Como que a segunda casa é Rio? O Flamengo não joga no Maracanã desde 2010. Desde 2010, são 3 anos que o Flamengo não joga no Maracanã. Eu até concordo. A torcida está adormecida, gente. Não é assim não, ué. Se jogasse esse jogo Flamengo e Vasco no Maracanã, não tinha dado 10 mil. A prova também é quando nós tivemos o Botafogo Fluminense lá na Arena Pernambuco, um público aquém do esperado. E o Abel Braga... Não, aí também, não, peraí, eu vou ter que bater na sua canela aqui. Ora, meu Deus do céu, esses diretores equivocados de Botafogo e Fluminense me mandam um jogo em Pernambuco, onde a tradição permeia o futebol pernambucano. Lá, a primeira camisa é Sport, é Santa Cruz, é Náutico, depois o resto. Aí eles vão lá querer fazer graça na casa, no terreiro do Sport, do Santa Cruz, do Náutico, tomaram pau mesmo, 10 mil pessoas assistindo esse jogo, ó. Exatamente. Agora, quando é Náutico, quando é Sport, quando é Santa Cruz, o pau canta, é ou não é? É verdade. E o torcedor, por exemplo, que invadiu o campo lá para abraçar o Fred, tirar foto com o Fred, está preso, né? Foi julgado pela justiça. Está proibido de frequentar o estádio, né? Porque a arena tem uma liberdade de você até ter acesso ao gramado, mas não pode. Mas voltando à situação do Flamengo, como eu disse, o Flamengo, na minha opinião, a primeira casa é Brasília. Prova disso que todos os jogos do Flamengo com o Santos, com o Vasco da Gama, públicos espetaculares para a situação do Flamengo. Ora, eu vejo o Flamengo hoje que o Mano Menezes disse em entrevista ontem que estão brigando para sair do rebaixamento. Está feliz porque o Flamengo saiu do rebaixamento e deixou o Vasco. Como é que eu posso dizer isso de um Flamengo campeão mundial? Tanta tradição. Flamengo, exatamente, eu sou botafoguense, mas poxa, a gente tem que respeitar. Você é botafoguense? Sou, você não sabia. Ué, mamão, tu sabia dessa aí? Isso é novidade. Eu não sabia. Você sabia? Eu sabia dessa. A situação dele, ele é aquele time que corre, é igual aquele triatleta que tinha. Ele corre, pedala e nada. É o time do Botafogo, mas tudo bem. Tá. Todo Prossiga, Vidigal. Desculpa te interrompê-lo. Muito bem, tudo bem. Eu estou na situação que vocês, friburguense, fluminense e Flamengo, né, podem tirar sarro da minha cara como o terceiro colocado hoje, porque perdemos para o Grêmio, né, com um gol em laço do Sidorf. Inclusive, queria deixar os parabéns para o craque daquilo ali, né? E brincadeiras à parte. Então, voltando ao estádio Maracanã, né, como eu estava dizendo, ou o Rio de Janeiro, seria a segunda casa hoje do Flamengo. Permita-me explicar. Porque a torcida do Flamengo hoje é apaixonada, independente da situação que ele está, da posição que ele está, o Vasco da Gama, o Fluminense ou o Botafogo. Então hoje Brasília acolhe esses clubes. E é uma bobagem levar, por exemplo, esse jogo do Fluminense do Flamengo e Botafogo para o Rio de Janeiro. O consórcio exigiu, porque quer explorar os melhores lugares para o clássico e deixar o Flamengo atrás do gol. As torcidas do Flamengo que pertencem ao dinheiro, vamos dizer, a arrecadação do Flamengo seria atrás dos gols. Bobagem porque não vai dar sequer metade, eu digo metade, estou sendo benevolente com isso, metade dos lucros que daria em Brasília. Então, Capito, você concorda com essa dupla aí? Eu acho que só essa novidade, né? Um novo Maracanã, aquela festa lá de Brasil e Espanha, a torcida está empolgada. Agora, reabrindo o palco maior do futebol, para ter 10 mil pessoas com o Flamengo e Botafogo, é muito pouco, né, Capito? Principalmente pela posição que se encontra o Botafogo. É lógico. Que é o time do Vidigal. Então, acho que o Dá uns 5 Botafogo mil está fazendo pessoas, uma bela campanha. O Botafogo é um dos times que entraram nessa briga que eu apontei aqui no programa, que é uma das equipes que vão brigar pelo título, né? Vai estar ali
se não brigar no título, vai brigar por estar numa Libertadores. Então eu acho que vai dar muito mais gente. E o Flamengo leva, o Flamengo está voltando no Maracanã, é festa. Lógico. Pena que o Flamengo, com esse consórcio, ele só fez 6 meses de contrato, enquanto que o Fluminense fez 35 anos de contrato. Então o Flamengo só é até o final do ano, tanto que o Fluminense tem vestiário já com o nome do Fluminense, nome do jogador e tudo, e o Flamengo não vai ser dessa maneira. Aí depois é que eles vão ver, porque existe uma briga que o Flamengo quer uma coisa a mais e o consórcio também quer. Então nós não chegamos, então 6 meses só para o Flamengo. Agora, é lógico, as 3 maiores rendas do campeonato estão em Brasília, os 3 jogos do Flamengo. Então acho que isso é muito válido, o Flamengo está aqui. Agora, o que se discute é dentro do campo. Não adianta nada a torcida aí e não ter o retorno dentro do campo. Eu acho que esse time que o Flamengo tem não está dando esse retorno. Ele tem uma cara nova que o Mano Menezes colocou taticamente uma equipe hoje definida do Flamengo. Por isso venceu a equipe do Vasco. O Vasco não. O Vasco Dorival vai ter muito que, vamos dizer assim, que mexer nessa equipe. Até tem o Juninho que chegou, que vai dar uma qualidade melhor, mas já é um jogador de 38 anos. Mas vamos voltar aqui nesse trilho, Capito, mais desses jogos que com possibilidade de acontecer no Distrito Federal. Marlon Nascimento, você que é um homem ligado aos números, você acha que o povo do Distrito Federal aguenta uma sequência de 6, 8, 10 jogos nessa proporção de casa cheia, com ingresso salgado, pesado pro lombo do povo candango? Aguenta lotar estádio numa sequência de 10 jogos, por exemplo? Isso tudo depende, Fábio. Depende. Se o time vai bem, eu acho que aguenta. Agora, o encanto pode acabar. Se o time vai mal, se continua essa mulambada vindo jogar aqui, uma hora o torcedor vai descobrir que esse time do Flamengo é melhor assistir terceira divisão. Então, o encanto pode acabar. Mas se o Flamengo mantiver uma boa sequência de vitórias, aí sim eu acho que o encanto pode continuar. E outro detalhe, 3 jogos, me parece quase 180 mil pagantes para esses 3 jogos, 63 mil no Santos, 50 e pouco no Curitiba e 61 no jogo contra o Vasco. Quase 180 mil pagantes. Olha, o Flamengo vai ter que rebolar para ter esse público no Rio, viu? Com certeza. Vidigão, e como é que fica a tabela aí depois do final de semana? Meio de semana a gente não vai ter nada aí, só uma brincadeira isolada aqui e acolá? Exatamente, Fábio. Na Série A do Campeonato Brasileiro, teremos a 8ª rodada. Teremos São Paulo e Cruzeiro, Criciúma e Grêmio. Tadinho de São Paulo. O Criciúma, será que vence o Grêmio lá no Heriberto Rios? Estádio bonito, né? Vamos ver. O Botafogo joga com o Náutico em São Januário. Né? 3 pontos, garantido. Não sei. O Náutico, calma, você não esperou molhar o bico pro Náutico. Tudo bem. O Vitória da Bahia, que está até bem, recebe o Bahia, um clássico, né? O Bavi, só que com mando de campo do Vitória. O Internacional recebe o Flamengo, e aí? Ponto pro Internacional. Né? Eu acho que sim. Não. Atlético Paranaense e Corinthians, eu não estou sendo torcedor, estou sendo sim. Eu estou percebendo. Realista. Atlético Paranaense e Corinthians, um páreo duro. O Santos recebe o Curitiba também, um bom jogo na Vila. O Curitiba liderando aí por enquanto. O Atlético Mineiro recebe a Ponte Preta. O Fluminense com o Vasco da Gama. E o Goiás com a Portuguesa, Fábio. Tá certo. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos vocês hoje no Na Rede Brasil. Foi muito legal ter por aqui nosso Sérgio Porto, Eduardo Santana. Pasmem, consegui trazer Marlon Nascimento. Cada enxadada uma minhoca. Ele veio aqui e botou no ventilador. Não fugiu, não falou. Marlon, foi um prazer tê-lo aqui. E você já sabe o caminho, né? A porta tá aberta, viu, Marlon? Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Estarei à disposição sempre que puder. Tá certo. Vidigão Barbosa, aquele convite pra galera. De segunda a sexta, 18 horas, tem o quê? Tem o programa Bola na Rede, na Mais Brasil FM 103,1 e também pela internet. Você pode acompanhar também, www.radiofibra.org.br e está convidado. 18 horas em ponto na Mais Brasil FM. Tá certo. Capita, a gente se encontra próxima quarta-feira, né? Com certeza, e quem sabe agora, daqui a um pouquinho, com a vitória do Atlético Mineiro. Muito importante, pelo menos, não perder nessa primeira partida que vai jogar fora no Paraguai e trazer o resultado, né, para decidir em casa, não sei se é no Mineirão ou não. É verdade, gente. Vai ser no Mineirão, sim, já está definido. Vamos embora porque o Atlético já está rolando a bola. Tchau, tchau. A gente se encontra na próxima quarta. Valeu, boa noite.